Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto será: gestantes podem receber atendimento odontológico? Primeiramente, a gestação é um estado único e valioso na fase do ciclo de vida de uma mulher. Então, nessa fase, a gente precisa ter muito cuidado com a paciente, porque ela está passando por mudanças psicológicas, mudanças físicas, mudanças hormonais, e essas mudanças elas podem se refletir no meio bucal. Então, essa semana eu recebi uma cartinha de um médico falando que aquela paciente que estava grávida não poderia receber atendimento odontológico, e detalhe, a paciente estava com dor, ela não poderia ser atendida porque ela estava grávida. Gente, isso é errado, isso é um mito. Então imagina, você ter que ficar 9 meses sem poder ter nenhum atendimento odontológico e ainda mais sentindo dor. Isso não dá, né? Então, assim, o que a gente precisa avaliar? O grau de gestação da mulher, quantos meses que ela tá de gravidez, qual é o grau de dor que ela tá sentindo, se ela vai precisar de um tratamento imediato, se ela vai precisar de um tratamento de canal, uma extração ou uma restauração. Será que esses tratamentos eles podem ser adiados ou é uma emergência? Quando a mulher tá grávida, a gente precisa avaliar vários fatores. Então, se existe o fator dor, emergência, a gente precisa atender, não tem como deixar o paciente com dor. Então, nesses tratamentos, é bem provável que o dentista ele vai precisar utilizar anestésicos ou prescrever alguma medicação. E é aí que a gente entra nessa contradição. Muitos pacientes acham que grávida não pode tomar anestesia ou não pode tomar certas medicações. Realmente isso está certo. Então, será que pacientes grávidas podem tomar anestesia? Sim, podem tomar anestesia. Apesar de que o anestésico ele é passado para a membrana placentária, ele é passado pela placenta por difusão, a quantidade ali do anestésico é tão pouca que ela não tem a capacidade de prejudicar a formação do bebê. Então, durante os 3 primeiros meses, o primeiro trimestre de gravidez da mulher, que é uma fase onde que o bebê tá formando os principais órgãos, os principais sistemas. Essa é a etapa da gravidez que a gente precisa ter bastante cuidado, tanto no primeiro trimestre quanto no último trimestre, que a mulher já está cansada, a barriga pesa. A gente precisa ter bastante cuidado nessas fases. Então, o anestésico, ele não tem malefício nenhum para a gestante. Porém, alguns anestésicos a gente precisa evitar, como por exemplo, a felipressina, a benzocaína, a prilocaína. Então, existe um anestésico que a gente precisa utilizar em gestantes, que é a lidocaína, 2%. Então, quando você for ao seu dentista, pergunte se ele está utilizando um anestésico correto que dá para ser utilizado em gestantes. Outros tratamentos, como por exemplo, extrações ou tratamento de canal, muitas vezes a gente precisa prescrever algumas medicações, alguns anti-inflamatórios, antibióticos, corticoides. Então, pessoal, algumas medicações elas podem romper a barreira placentária e gerar algum efeito ali durante a formação do bebê, aqueles efeitos teratogênicos. Então, por exemplo, a gente escolhe algumas medicações que não causam esse tipo de efeito ou uma formação para o bebê. Anti-inflamatórios de escolha, como por exemplo, paracetamol, às vezes a dipirona, dependendo do caso. Mas a gente prefere ali prescrever corticoides, uma prednisolona, ou quando o paciente precisa de algum antibiótico, a gente dá a escolha para aqueles antibióticos como as penicilinas, a amoxicilina, a clindamicina, enfim. Então, são medicações que elas são seguras para paciente gestante. Outra coisa que também é muito perguntado no consultório é se paciente gestante pode fazer radiografia.
Gente, sim, paciente gestante pode fazer radiografia, desde que a gente tome os cuidados necessários. Então, o uso do colar e do avental de chumbo, tudo isso para proteger a gestante, deve ser feito no consultório. E se o paciente precisar fazer uma radiografia, para a gente concluir nosso diagnóstico, a gente precisa fazer. Isso é um mito, achar que gestante não pode fazer porque vai gerar algum efeito, algum dano ou uma formação para o bebê. Claro que a gente não vai ficar fazendo radiografia toda hora, o tempo todo. A gente precisa evitar os erros radiográficos, precisa evitar alguns tipos de radiografias. Só a não ser que isso realmente faça parte do nosso diagnóstico, mas se o paciente precisa daquele tratamento, se existe uma urgência, então deve ser feito. Esse é um tema que gera muitas contradições, tanto dos pacientes quanto de alguns outros profissionais da área da saúde. Até mesmo dentistas têm medo de realizar certos procedimentos em pacientes grávidas. Mas essa é uma etapa da vida da mulher que ela fica mais sensível, pode aparecer doenças como gengivite, periodontite, cáries, e que a grávida ela não pode simplesmente sumir, não fazer mais consultas periódicas ao dentista, porque às vezes é comum aparecer gengivite, algumas cáries, e muitos pacientes acham que é normal acontecer isso. Não deixe de procurar seu dentista, não deixe de fazer suas visitas, mesmo nesse período importante, porque algumas doenças, por exemplo, a gengivite, podem causar problemas maiores para o bebê. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, deixe seu comentário aqui embaixo, siga a gente nas nossas redes sociais e até a próxima dica. Bye. É um estado na vida da mulher. Olha eu é um estado muito não a parte da anestesia. Corta. É correto, tá? Porque isso é anestésico, ok.